Alimentação equilibrada é fundamental mesmo para melhorar a nossa qualidade de vida. E há alguns dias a gente fez uma pesquisa para saber o que vocês, nossos telespectadores, gostariam que fosse falado aqui no programa. E muita gente disse que precisava saber mais sobre os problemas relacionados à tireoide e principalmente sobre a alimentação relacionada à tireoide. Então você que tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ou você que conhece alguém que tenha, avisa para assistir ao programa, tá bom? Através de uma pesquisa, descobrimos que mais de 15% da população acima de 45 anos sofre de problemas na tireoide. Esses são os dados do Instituto da Tireoide. E é preocupante de fato. Então, hoje, para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, para que todos nós possamos conhecer os alimentos que ajudam a regular a tireoide e aqueles que precisam ser evitados, é que nós convidamos a Thaís Pereira, que é nutricionista e já está aqui com alguns alimentos na bancada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Saudades de você. Bom, vamos falar primeiro de tireoide. Tireoide é o quê? A tireoide é uma glândula que ela fica nessa região, né, do pescoço, e ela tem papéis importantíssimos para todo o metabolismo corporal. Então, ela nos dá energia, disposição, ela participa até mesmo de funções hormonais importantes, né? E quando ela sofre uma disfunção, a gente pode ter tanto o hipotireoidismo, onde a gente tem a queda metabólica, então as respostas são menores, a pessoa pode ter falta de concentração, desânimo, fadiga, o metabolismo por estar lento, a pessoa pode ganhar peso, é o que a gente mais vê, né, as disfunções maiores, queda capilar, unha fraca, às vezes rouquidão. E o oposto, né, o hipertireoidismo, a pessoa tem uma função metabólica mais acelerada. Então, ela geralmente tem sudorese, perde peso com muito mais facilidade, o coração fica mais agitado, ela pode ter perda de sono, né? Então, são características mais evidentes. Graças a Deus, o diagnóstico é muito simples. Um exame de sangue, a pessoa consegue ser diagnosticada por conta das alterações, tanto do TSH, do T3 e do T4, ele já consegue mostrar pra gente qual disfunção que essa pessoa tem. E a gente negligencia muito os sintomas, né? Então eu preciso estar atenta a quais sintomas eu tenho para você poder fazer um diagnóstico certo e fazer uma correção legal. Muito bem, você falou de negligenciar sintoma. Eu fico impressionada e eu vejo que isso é verdade. Muita gente negligencia mesmo os sintomas do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Eu não conheço sintomas piores. Eu me lembro, eu tenho hipotireoidismo, então eu tomo todos os dias o meu remedinho, que é o Synthroid, que é o T4, Sim, né, o Synthroid. isso. Mas tem outras possibilidades também. E o dia que eu, sei lá, se por um acaso eu não esquecer, porque eu não esqueço nunca. Gente, é tanto mal-estar. E sabe como é que eu descobri o meu hipotireoidismo? Primeiro, eu que sou uma pessoa super bem disposta, alegre e tal, comecei a ficar meio pra baixo. Um sono, mas assim, era um sono que eu falava, eu preciso ir em casa, eu tinha que sair de onde eu trabalhava e dar uma cochilada, porque não me aguentava Foge do em normal, pé, fugia né? do normal. Sim. Uma tristeza que às vezes eu queria chorar por nada. E aí comecei a ganhar peso. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu falei, não, peraí, eu vou ver isso já. E fui ao médico. Pronto, gente, depois do diagnóstico e tomando o remedinho, aí acabou, porque de forma medicamentosa, minha tireoide está equilibrada, Sim, certo? porque se você não tem a função, você precisa repor hormônios. Aham. Simples Então tá assim. sendo reposto, tá tudo certo. Legal. Mas a gente sabe que a alimentação também tem um papel importante nessa história toda e ela pode tanto prejudicar quanto ela pode ajudar, não é verdade? Exatamente. Então vamos pensar no seu caso, né? No caso, geralmente as pessoas tomam um remédio. Então, para eu conseguir ter um aproveitamento melhor, eu preciso de alimentos que favoreçam e aqueles que podem inibir, tem que Evitar. Então é o caso do cafezinho preto. A gente toma realmente esse remédio pela manhã, após 30 minutos a gente pode consumir um alimento, né, fazer o café da manhã. Se nessa primeira refeição a gente consumir o café preto, a gente pode prejudicar a absorção integral desses hormônios, porque a cafeína, ela tem compostos que são antinutricionais. Então, às vezes, a melhor opção seria não ter um consumo tão frequente do café preto. Primeiro momento, acordou e cafezinho Deixar o preto. cafezinho pra mais tarde. Para mais tarde, por um outro momento. Talvez de manhã a gente priorizar outras coisas, né? Umas frutas, porque tem vitamina C, vitamina A. Isso como é o tanto caso da- pro hipotireoidismo quanto pro hipertireoidismo? Sim. Porque apesar de você ter diferenciações dos volumes do hormônio, né? Do T3 e do T4, os alimentos que favorecem e prejudicam
É na glândula, né? Tá. Então é a mesma função. Então, ó, boa, essa daí eu não sabia. Evitar o cafezinho preto no café da manhã, como primeira refeição. Exato. Só né? pra gente absorver integralmente o remédio, Tá. pra ter um efeito mais legal. Mas o que a gente precisa saber de evitar? Evitar. A gente tem, por exemplo, a presença da soja em muitos alimentos. A soja tem tanto os fitatos, que são compostos antinutricionais, a gente tem isoflavona, que pode prejudicar na produção desses hormônios. Né? E aí o que acontece? Hoje, praticamente 60% dos alimentos industrializados tem soja na composição. Seja lecitina de soja, um óleo de soja, algum composto de derivação da soja está presente. Por exemplo, peito de peru, mortadela, salsicha, os hambúrgueres industrializados. São alimentos que acabam tendo algum composto de soja na composição e isso pode prejudicar a produção desses nossos hormônios. Mesmo para quem tá com essa produção hormonal equilibrada pelo remédio? Quando a gente está introduzindo o remédio, é mais difícil de sofrer disfunção. Pode ser que se alterem. Aí a pessoa sempre tem que fazer um remédio, fazer um exame, e aí a gente vê que às vezes tem que aumentar um pouquinho a dose. Tá, agora você me deu uma preocupação extra. Olha lá, já sei que eu não posso tomar café. Gente, eu tô fazendo uma consulta. Acompanhe essa consulta aqui no Nossa Vida Melhor. Café da manhã, já sem o café preto. Agora, eu tô tomando a isoflavona, que aliás eu tô achando maravilhoso para os sintomas do climatério. Certo, exato. Sensacional. E aí você tá me falando que a isoflavona não é legal para quem tem hipotiroidismo. E o que a gente faz? Você vê que é uma escolha dura, né? O que a gente É. pode fazer? Para os sintomas do climatério, né? Ou para a pessoa que sofre de TPM, que a gente suplementa com parte hormonal, a gente tem vários outros compostos. Mas no que caso, possam então, a evitar. Os isoflavona ômega- deve ser evitada. Sim, é legal discutir com o ginecologista, discutir com o médico, porque cada caso sempre é um caso. É importante a gente saber também dosagens, quantidade, tudo isso entra em questão. Qual que é o tipo de medicamento, qual que é o hormônio que está usando. Isso faz muito parte desse processo para dizer se sim ou se não. Então tudo depende. Mas a gente pode optar por outras fontes, por exemplo, os o ômega 3, que também ajuda muito nos sintomas de climatério, né? Por ser uma gordura anti-inflamatória. E também já na tireoide ajuda demais. Então esse seria o ideal. Ah, ainda bem que esse eu Esse tomo toma, também. arrasou. Ah, então tá bom. Então já fiquei mais aliviada. Muito bom. Mas o que a gente deve evitar? Outro dia me perguntaram sobre a couve, sobre o suco verde, que eu também tomo. Não deveria? O que acontece? Esse grupo de alimentos, então, das crucíferas, né? A gente tem brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. São compostos que acabam prejudicando se eles forem consumidos crus. Tá. Para que a gente não tenha uma disfunção na tireoide, por conta do consumo regular, é uma coisa esporádica. Então, você tomar o suco verde uma vez por semana... Não, mas eu tomo todo dia de manhã, minha primeira refeição, depois de meia hora do Sintroide ao suco verde. Tá O que a errado. gente É pode isso? substituir? Ao invés de você usar couve, você pode priorizar colocar um aipo, alguma outra coisa diurética, um agrião, que acaba não sendo da família das crucíferas, porque as crucíferas em si elas vão prejudicar na produção. Então vamos aprender o que são as crucíferas. Couve, Couve, que a gente comeria a cru. couve de Bruxelas, Couve de o Bruxelas, que são brócolis. esses alimentos formato mesmo de arvorezinhas, né, que a Tá. gente vê. Então esses seriam Então os esse a gente principais pra gente evita. tentar evitar. Não pode, só se for de vez em raro. Esporadicamente, ótimo. Tá, Mas ainda como mais rotina, ainda mais que é no café da manhã, tá, aquele é melhor então. é melhor evitar. Ah lá. O ideal vou deles ter é que dar tchau pro meu suco cozidinho, verde. refogadinho. Vou porque dar daí tchau pro meu suco verde, que eu amo tanto. Não, vou mudar o meu suco, substitui né? por outra folha, Não, tá outro joia, pigmento. gente. O aipo me falaram que é realmente Ótimo, maravilhoso. excelente, né? altamente diurético. Então, para efeito do detox, né, que a gente desenha, ele é super Aipo também ajuda a equilibrar os hormônios, não? De alguma forma. Outro dia veio um naturoterapeuta aqui e falou que o aipo era a hortaliça do amor, que ele era bom para os hormônios sexuais, inclusive. Legal, excelente. Quanto mais a gente consegue diversificar e variar esses pigmentos, né? Porque são propriedades funcionais que os alimentos têm. A gente consegue ter uma riqueza melhor. É só atenção quem sou eu, né? Qual que é o meu Tem meu mais algum diagnóstico? que a gente tem que cortar da nossa lista quando a gente tem uma disfunção da tireoide? Não seria exatamente o alimento, mas o dormir bem. Então, durante a noite, a gente tem regulações hormonais muito importantes que a gente precisa ter qualidade de sono. Então, às vezes, a pessoa que dorme pouco, ela pode ter prejuízos na função da tireoide. E o estresse, que hoje é o nosso, né, lema de vida. E o pior é que é uma coisa de mão dupla, né? Porque quem Exato. tem disfunção na tireoide já dorme pouco e já fica estressado. Exato. Então tem que controlar Esse isso. equilíbrio, entrar nesse eixo de equilíbrio é o maior tratamento, né? Porque o estresse, ele mexe com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol alterado e elevado, ele pode prejudicar a produção dos hormônios T3 e T4. Ou seja, tem uma disfunção na tireoide?
Presta atenção em você, se cuida, Tá. porque o negócio é sério. É sério. Eu vou voltar aqui já já, eu não vou mais fazer consulta. Eu já desisti de perguntar de mim, porque eu já tô ficando aqui apavorada, gente. Acabou, já dei tchau pro meu suco de couve, vamos mudar pra outro, vou descobrir o suco de aipo, deve ser bom também, né? Agora vamos lá. Não vou mais fazer pergunta nenhuma sobre o meu hipotiroidismo. Aliás, o nosso, né? Eu tô brincando aqui, mas essa consulta que eu fiz com a Thaís vale para todas vocês que também sofrem com uma disfunção da tireoide. E o que ela disse não só para o hipotiroidismo, para o hipertiroidismo também. Então, só lembrando e recapitulando, de forma bem breve, vamos evitar as crucíferas, café, Dormir pouco dormir pouco e a soja. e a soja. Ok. Essa semana, no comecinho da semana, a gente falou sobre insônia. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? E na dificuldade, busque um médico. Dormir é fundamental. Tem que Exato. dormir bem. Daqui a pouco eu vou pegar no seu pé de novo com esse assunto. Vamos lá agora ao que a gente pode A e parte deve, boa. né? A parte boa. A gente tem aqui as algas marinhas, que é um alimento que agora, pela culinária japonesa, né, está mais presente na cultura brasileira, a gente está se expondo mais. Então as algas, ela tem muita presença de iodo, dos micronutrientes, que ajuda muito a tornar um ambiente propício para a função legal da tireoide. Então, a gente tem até snakes Eu já snakes vi, de vem algas. um potinho assim, aí você pega, já é deliciosinho, tem Crocante, salgadinho. pimenta, é bom mesmo. Exato, e pode ser um lanchinho da tarde. Aham. E aí, às vezes, esse consumo esporádico pode te favorecer Tá também joia. nesse funcionamento da tireoide. A gente tem aqui como representante das oleaginosas as castanhas, né? Então pode ser amêndoas, avelã, macadâmia, qualquer uma desse grupo, porque elas têm uma presença de selênio muito boa. Tá. Então os micronutrientes, selênio, iodo, magnésio, o zinco, são muito importantes para a função da tireoide. Tanto que o nosso sal, ele foi iodado, porque a população já consumia muito pouco. Antigamente a gente tinha o bócio, que é, né? A gente fica com a glândula da tireoide inchada. Então suplementou o sal, porque o brasileiro consumia muito, e aí regulou a doença, né, que é o bócio. Então são micronutrientes que tem que estar presente nas castanhas, né? Por isso que a gente frisa tanto a importância delas, não só pela quantidade de gordura boa que ela tem, mas pelos micronutrientes que ela apresenta na composição. Uma castanha é o suficiente? A gente pode pensar na porção, então umas 2 a 3, dependendo do tamanho dela. Por exemplo, se fosse desse tamanho, umas 2 unidades seria suficiente. Tá Seria joia. legal. Aqui a gente tem a lentilha. Isso, a lentilha representando as leguminosas. Então, o feijão branco, o grão de bico. Esse grupo tem muito complexo B. E o complexo B, ele também torna o ambiente mais favorável para que a tireoide funcione bem, né? Então, se expor também, seja no almoço ou num jantar, ou se eu não quero comer o feijão, eu posso fazer lá um feijão branco na salada. Mas ter esse grupo dessas leguminosas, desses grãozinhos, também pode ajudar muito na produção dos hormônios da tireoide. Joia. A gente colocar mais isso na nossa vida, né? Às vezes a gente não põe porque esquece. Mas, ó, ela falou de salada, uma salada de feijão fradinho, coisa mais Legal, deliciosa que muito tem. bom. Uma salada de grão de bico também é muito bom. Arrozinho com lentilha, é uma delícia. Sim. A própria lentilha quentinha que você vai comer no lugar do feijão. E o feijão. O bom e velho feijão, Tradicional, né? Esse delicioso. aí é delicioso. Exato. Laranja, como eu amo laranja, meu Deus do céu. Aqui, ó. Ela é boa, do bem. Excelente. A gente tem os grupos, a vitamina A nela, né, o beta-caroteno, esse grupo dos carotenoides, que também ajudam, eles ajudam a absorver o iodo. Então, o sal, aquela coisa, né, de ingerir e absorver, às vezes são coisas distintas. Então, tem que pensar em todo o cenário. E a laranja, além da vitamina C, que ela acaba tendo, ela pode ser um alimento muito funcional, por conta tanto do pigmento alaranjado, quanto da vitamina C, para absorção do iodo. Tá, então vamos começar a comer laranja. E Exato. na verdade o legal é descascar a laranja e comer o bagaço tudo, né? Se conseguir isso, perfeito. E é hábito, né? É hábito, e hábito. é um hábito que você precisa ensinar, inclusive, para os seus Por filhos, intestino, até mesmo quando Também é a legal. pessoa está com hipotireoidismo, o intestino às vezes fica mais preso. Então, comer a laranja com o bagaço Ajuda. você vai ajudar ainda nisso. Tá? Salmão, Os peixes De acabam forma geral. tendo muita presença, tanto do ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória e tudo mais, quanto a presença também dos micronutrientes. Peixes de águas salgadas e tudo mais, você tem a presença de selênio, iodo, zinco. Então, a gente, quando vai estudar sobre isso, o consumo ideal seriam quase 3 vezes por semana. Mas, no mínimo, 1 vez por semana seria
riquíssimo. A gente pode colocar sardinha, né? Compra a sardinha in natura mesmo, Sim. faz ela como saladinha ou pro lanchinho da tarde com uma cebolinha, um tomate. Tem umas receitinhas ótimas de sardinha, viu, gente? Dá pra fazer sardinha, escabeche na panela de pressão, que fica maravilhosa. Você quase não vai usar óleo, não vai ficar usando um monte de tranqueira aí, vai fazer ela deliciosa e realmente muito saudável. E o ovo? O ovo também tem a gema, principalmente, que é da família dos carotenoides, né? Pigmento alaranjado, que também favorece muito na absorção desse iodo. Né? A gente vê muito a presença do ovo como um protetor neurológico de doenças de Alzheimer, de Parkinson. Então é um alimento que às vezes a gente esquece, né? Mas ele é fácil de entrar na rotina, seja para uma substituição de proteína num jantar ou num lanchinho, né? Então ele também precisa ser consumido. Tá aí, olha, alimentos que você deve consumir. Lembrando que a gente já bateu bastante aqui no que você deve evitar. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, gente, dormir bem, precisa dormir bem. Quem tem hipertiroidismo já tem dificuldade de dormir por conta do hipertiroidismo, mas quem tem o hipotiroidismo também muitas vezes tem o sono prejudicado e é uma coisa que leva a outra, né? Então você precisa se preocupar mesmo em fazer a higiene do sono, você precisa se preocupar em buscar uma noite de sono boa, isso é saúde. Se não dormir bem, tudo que a gente está aprendendo aqui pode ir por água abaixo. Exato. Segura aí um pouquinho, Thaís. Claro. Tem perguntas chegando no WhatsApp, eu já vou fazer as perguntas já para Thaís. Thaís, a gente já falou dos alimentos que devem ser evitados, a gente já falou que precisa dormir bem, precisa evitar o café, né? Exato. Vamos priorizar as algas, as leguminosas, as oleaginosas, As frutas amarelas, alaranjadas, né? isso, amarelo. Os peixes e os ovos. Exato. Agora, tem gente em casa com dúvidas e com perguntas bem específicas. A Eliana Luz, ela é de Feira de Santana e ela diz: faz 3 anos que tratei um leve hipotireoidismo. Hoje não tomo mais remédio por orientação da minha endocrinologista. Que alimentos eu devo usar para mantê-la equilibrada e quais eu devo ter parcimônia? Ela está perguntando aquilo que a gente já falou, mas para dar um recapitulado e ajudar a Eliana. Essa mesa deve ser sua maior parceira, né, Eliana? Então, por mais que você fez um tratamento e agora está totalmente estabilizada, a tireoide ainda depende de uma manutenção. Então, ter a exposição com as algas, com as frutas cítricas, tudo que for alaranjado, as gorduras, castanhas, esse balanço todo que a gente conversou vai te ajudar a não ter mais disfunção, né? Ok. A Ana de Natal, ela diz: minha filha tem problemas na tireoide. Ela consegue emagrecer ou não? A tireoide, ela participa do metabolismo de gorduras, carboidratos, lipídios, né? Então, a gente precisa regular a glândula da tireoide para que a gente consiga ter uma resposta muito boa, até mesmo na questão estética, na questão do peso. Então, é ideal primeiro que ela normalize os hormônios, seja com medicamento, e tenha uma alimentação, né, favorável. E aí, o emagrecimento, ele é estilo de vida. Vai depender de treino, vai depender de sono, vai depender de todo esse cenário, né? Perfeito. A Carla Cruz está perguntando o seguinte: eu tenho descobrir agora o hipertireoidismo. Eu confesso que sempre fui gordinha. Agora significa que vou atingir o meu grande sonho e ficar magrinha como a nutricionista? Ó. Obrigada, mas não é exatamente assim, né? Então, apesar de você estar no hipertireoidismo, é necessário regular isso. Não achar como isso algo positivo para você manter uma estética saudável, porque existem muitos outros processos que podem ser prejudicados se houver disfunção. Então, para manter um peso estabilizado, é necessário treino, todo um equilíbrio, né? O hipotireoidismo pode trazer aparentemente uma resposta legal de estética, mas ele é totalmente prejudicial. Ok. A Cíntia, ela é de Camaçari e ela quer saber o seguinte: o hipotireoidismo, ele é pior do que o hipertireoidismo ou tanto faz? Os dois são problemáticos? Os dois são problemáticos, porque há disfunção. Né? Então, a diferenciação de sinais e sintomas não vai dizer que uma doença, né? Porque é uma disfunção. Eu preciso regular o metabolismo para que todo o meu organismo funcione melhor. O metabolismo do seu organismo depende muito da função da tireoide. Ok, a Geilza de Sergipe está participando do programa, pedindo para mandar um beijo para ela e para a filhinha dela, Bruna. Obrigada pelo carinho. Um beijo, Geilza e Bruna. Um beijo, aliás, para toda a turma de Sergipe. Tem sempre uma turma querida que fala comigo. Quando eu faço minhas lives, Sergipe está sempre presente. Muito obrigada. E, peraí, o que eu fiz aqui? Como é que eu vou voltar aqui? Cadê minha produção aqui para me ajudar? Aqui. Sei voltar aqui não, você sabe?
Ah, muito bem. Bom, tem mais perguntas aqui. O José, ele chama José Ivanildo. Ele é do Rio de Janeiro e ele gostaria de saber o seguinte. A minha esposa tem hipotireoidismo. Já foi a nutricionista, já tentou emagrecer, mas por conta dessa doença é impossível. Ela já está com sobrepeso e agora está pensando em fazer uma cirurgia do estômago. Daria certo? Ou ela vai continuar obesa por conta do hipotireoidismo? Precisa saber se ela está medicada, né? Como que está o acompanhamento com o medicamento. Porque às vezes o médico ele vai trocando os hormônios também para ver qual que vai ter uma resposta melhor. Porque o processo cirúrgico ele não vai ter uma resposta benéfica ou não na glândula, né? Então a glândula é a parte metabólica. Eu preciso normalizar essa glândula da tireoide para que a gente consiga ter uma resposta. Então é bem desafiador esse cenário, né? O hipotireoidismo favorece um ganho de peso, mas eu sou muito a favor, assim, de mudar o estilo de vida, né? De você ser enfática, tanto que eu até me fiz a formação de coaching agora, porque você precisa ter resultado. As pessoas precisam ter resultado. É difícil, é desafiador, mas eu preciso entender que eu vou passar pelo processo de mudança. Agora, é muito interessante também a gente lembrar que uma vez medicada, a sua esposa, uma vez você que está assistindo está medicado, você está com a glândula e com a função da tireoide regularizada. Ah, mas é medicamentosa esse jeito, essa regularização na minha tireoide. Mas ok, mas tá regular. Exato. Ou seja, a doença não existe mais, ela tá sob controle, né? Sim. Então, não tem o porquê. O que eu percebo é que muitas vezes a gente usa como desculpa o fato de estar com sobrepeso e de, na verdade, estar com sobrepeso porque tá comendo tudo, fazendo a dieta da lua, come tudo menos a lua, né? E aí fala, é porque eu tenho hipotireoidismo. Não, se você tá tomando remédio, não tem o porquê você usar esse argumento. Sim, não tem porquê. existem muitas pessoas, vide Cláudia Linda. Não, eu tenho hipotireoidismo há 7 anos, Sim. né? Na época que eu descobri, eu tinha engordado, eu tava um pouquinho acima do meu peso, mas depois que eu comecei a tomar meu remédio, parou. Organizou e você faz sua parte. Sim, tem que fazer a minha parte, Exato. como todo mundo tem que fazer a sua parte. Exatamente. Não pode ter desculpa de tenho hipotireoidismo e é por isso que eu tô Às vezes é acima uma do zona de peso. conforto que a gente Né? precisa sair. Mesmo com hipotireoidismo, você consegue ver pessoas, pacientes, com um corpo adequado, com sinais e sintomas legais e sem sofrer o impacto, né, da doença em si. Ok, a Ana Lúcia, ela é de Barretos e ela quer saber o seguinte, existem vários remédios para o hipotireoidismo. Qualquer um deles tem a mesma função, só muda o nome comercial? Essa parte medicamentosa é o médico que vai dar um suporte para ela, porque o médico ele vai introduzir o medicamento, acompanhar a evolução, para ver às vezes dosagem, o mesmo medicamento em doses erradas, né, ou ainda não ajustadas, não vai ter efeito. Então o médico ele vai fazer um acompanhamento, um suporte até chegar no eixo de equilíbrio dela. E às vezes ele acaba trocando o medicamento, então tem muita diferença, né? Se a gente vê os remédios para gripe, para qualquer coisa que seja, a gente tem alguns que têm resposta mais efetiva do que outros. Então é legal se conhecer, né? Mas o médico é quem vai dar esse suporte para ela. Ok, e a Joana também, do Rio de Janeiro, ela faz a seguinte pergunta. Eu tenho hipertireoidismo, eu preciso procurar que médico? Qual é a especialidade? Eu também preciso procurar a ajuda de uma nutricionista? Disfunção hormonal, médico, porque é o médico que vai trabalhar com essa parte de hormônios, né? Um endocrinologista. Um endocrinologista é o médico especialista em fazer essa regulação hormonal. O nutricionista vai servir como um suporte, melhorar o ambiente via alimentação, tentar mexer com todo o ciclo de vida dela para que a resposta seja mais efetiva. Perfeito, muito bom. Aprendemos bastante? Tirou sua dúvida? Eu espero que sim. Thaís Pereira, nutricionista, coach de emagrecimento e nutricionista esportiva na Clínica Nutrees. Ela está no site www.nutrees.com.br ou através do telefone 011 2021 6148. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. recebê-la. Até a próxima. Até, viu? obrigada.